Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira webconferência. Essa webconferência, a gente vai falar um pouquinho das práticas de biossegurança aplicada dentro do laboratório clínico. Então, eu trouxe um método onde ele vai apresentar de forma bem didática como que ocorre a condição de riscos dentro do laboratório, como que esse risco ele é gerenciado e dentro desse gerenciamento de risco, como as técnicas de biossegurança precisam ser aplicáveis. Diante dessa condição, vocês vão perceber que existem alguns erros associados e eu vou pedir que vocês observem esses erros para depois, no final da aula, a gente abrir uma discussão, tá? Então, é um vídeo bem didático, não é um vídeo tão longo, ele tem uma duração de 15 minutos, e ele vai mostrar a proposta de uma prática intensivista dentro do laboratório, e essa proposta ela tem como intuito de avaliar as técnicas de biossegurança, ok? Então, eu vou sair bem rapidinho aqui, vou deixar o vídeo passando, e quando a gente voltar, a gente faz uma discussão, ok? Olá, amigos prevencionistas. Tudo bem? Meu nome é Bia Segurança, instrutora da Valor Crucial Treinamentos. Nesta nova jornada, você já aprendeu sobre os equipamentos de proteção individual. Olá, amigos prevencionistas. Tudo bem? Meu nome é Bia Segurança, instrutora da Valor Crucial Treinamentos. Nesta nova jornada, você já aprendeu sobre os equipamentos de proteção individual. Olá, amigo prevencionista, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa por ter interrompido a aula da nossa querida Bia. É que muitos de vocês devem estar se perguntando: que aula é essa de EPI que ela comenta? É porque esta aula faz parte de um curso de integração de uma das nossas clientes. Então, antes dessa aula, esses alunos assistem outras aulas, assim como, posteriormente, a outras aulas nessa trilha de conhecimento, dependendo dos riscos presentes no ambiente de cada um dos funcionários. Ok? Então, vamos seguir para a aula da Bia? Uso adequado, guarda, conservação e suas responsabilidades quanto ao uso. Também já analisamos os riscos presentes em seu ambiente de trabalho, agora falta você aprender sobre a biossegurança. Mas você sabe o que é biossegurança? Biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Muitos fatores influenciam na segurança de todos quando falamos dos riscos biológicos. E para reduzir este risco inerente, a equipe de segurança do trabalho deve definir vários procedimentos de segurança que você vai aprender no decorrer desta e das próximas aulas. E como você já sabe, você deve seguir estes procedimentos para a segurança de todos. Antes de prosseguir, vamos aprender alguns termos que vão facilitar a sua compreensão de todo o conteúdo. Áreas controladas são áreas sujeitas a regras especiais de proteção e segurança, com a finalidade de controlar as exposições normais, prevenir a disseminação de contaminação e prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais. Conforme a definição da norma regulamentadora 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Asepsia. Asepsia são procedimentos feitos para impedir a entrada, permanência e proliferação de micro-organismos. Simplificando, são os cuidados de limpeza e higiene. Barreiras. Todo meio físico que pode ser utilizado como forma de impedir ou dificultar a contaminação por agentes patogênicos. Os equipamentos de proteção individual são um exemplo. Além dos EPIs, temos outro tipo de barreira, que são os equipamentos de proteção coletiva. E um exemplo são as cabines de segurança,
que são equipamentos projetados para proporcionar proteção ao operador, ao ambiente e ao produto. Estes equipamentos só devem ser utilizados por colaborador devidamente instruído. Calçados fechados. Aquele que não proporciona a exposição da região do calcâneo, que é o calcanhar, do dorso, mais conhecido como peito do pé ou das laterais do pé. Descontaminação. Consiste na utilização de processos que eliminam parcial ou totalmente os micro-organismos. O objetivo da descontaminação é tornar qualquer material seguro para sua reutilização ou descarte. Esse processo pode ser executado por meio de limpeza, desinfecção ou esterilização. Um dos materiais que necessitam de constante descontaminação são os perfurocortantes, que são os materiais utilizados na assistência à saúde que têm ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar. Por fim, um termo que já aprendemos na aula de riscos biológicos e vamos reforçar. Material biológico, que são amostras de sangue, plasma, hemácias, meios de culturas e outros. Agora sim, podemos começar com algumas regras para as áreas com riscos biológicos, que também podemos chamar de boas práticas. Estas regras também servem para qualquer risco, não só o biológico. E começamos pelo óbvio, mas importante. Seguir as boas práticas de fabricação e controle para os laboratórios e área de produção. Não adianta só conhecer as boas práticas se no dia a dia você não seguir as mesmas. Ter conhecimento prévio dos riscos, especificação das práticas a serem adotadas e procedimentos para a eliminação do risco. Por este motivo, você deve ter assistido em nossa plataforma a aula sobre os riscos biológicos. Você também deve realizar treinamentos de segurança apropriado para a atividade executada, como este que esta aula faz parte. Ok, biossegurança. Mas quais as boas práticas para as atividades em locais com riscos biológicos que eu devo seguir? A norma 32 diz que o empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Mas para uma segurança completa, devemos ser mais abrangentes e não comer, beber, fumar, mascar chiclete e bala nos laboratórios, nas áreas de produção, estoque de insumos, produtos acabados, recebimento, expedição e assistência técnica. Os alimentos deverão ser armazenados em embalagens hermeticamente fechados em local apropriado. Mas a norma não diz respeito apenas às obrigações do trabalhador. O empregador também tem suas obrigações como disponibilizar lavatório exclusivo para a higienização das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual em locais com risco biológico. E você deve lavar as mãos antes de iniciar o trabalho e após a manipulação de agentes químicos ou material biológico, mesmo que tenha usado luvas de proteção, bem como antes de deixar o local de trabalho. Vamos agora assistir um vídeo sobre como lavar suas mãos de forma correta. Qual é o jeito certo de lavar a mão? Primeiro eu umedeço as mãos, né? Uma quantidade boa de sabão. E aí eu vou espalhar esse sabão por onde? Vou espalhar primeiro pelas palmas das mãos, de um lado e do outro. Tem gente que faz assim e acha que lavou a mão. Não lavou. Você pode ter tirado até a sujeira, mas não vai eliminar as bactérias e os vírus fazendo desse jeito. Mas não é só a palma da mão. Tem que ir um pouco nos punhos aqui, nos pulsos, tá vendo? No pulso. Depois, ao contrário, do outro lado, nas costas da mão, dos dois lados, até os punhos aqui, ó. Então, lavou bem aqui, não esquecer do vão dos dedos, né? Isso é fundamental. Sobrou o polegar. Então, depois que eu fizer isso bem feito, dos dois lados, aí eu tenho que lavar o polegar. Bem lavado o polegar, não posso esquecer da ponta dos dedos, que quando eu lavei a palma das mãos ou o dorso da mão, a ponta dos dedos sobrou. Então, a ponta dos dedos, como é que eu vou lavar? Assim, ó. Movimentos circulares, lavando direito
esta ponta e depois da outra mão. Muito bem. E eu enxago as mãos. Qual é o jeito certo? O jeito certo é com a mão virada para cima, que é para a água colhida venha para cá. Se eu puser o braço inteiro aqui, eu vou jogar uma parte que não foi lavada, eu vou jogar para a mão. Então o certo é pelo menos manter reta, porque às vezes não dá espaço, né? E aí você enxuga a mão com papel, que é o ideal, né? E aí na hora de sair do banheiro, o que você faz? Você está com esse papel na mão, úmido, né? Você com o papel abre a maçaneta da porta e sai. Lembre-se, além de lavar as mãos, é importante evitar o hábito de levar as mãos à boca, nariz, olhos, rosto ou cabelo. Agora vamos ver algumas dicas do João Proteção referentes ao EPI, complementando o que já estudamos. Já conversamos sobre os EPIs, mas vamos a alguns pontos específicos referente à biossegurança. Utilizar jalecos ou outro tipo de uniforme protetor em áreas com riscos biológicos. Utilize luvas, óculos e máscara facial quando manusear material químico, biológico e ou infeccioso. Utilize calçados fechados que possam proteger contra acidentes nos laboratórios e outras áreas com riscos químicos e biológicos de produção. Lembre-se, os equipamentos de proteção individual são a última barreira para impedir uma contaminação. Sempre siga as orientações de cada atividade e área de atuação. Bia, agora é com você de novo. Antes de entrar em ambientes controlados, observe se você tem autorização para entrar, os treinamentos necessários e se está utilizando os equipamentos de proteção individual indicados. Lembre-se de manter as portas fechadas sempre que recomendado, principalmente em áreas restritas. Quando for necessário o acesso à produção de demais colaboradores ou visitantes, deverá ser observado o tipo de vestimenta apropriada para o setor. Não deve ser permitido transitar no refeitório, copa e sanitários com jaleco e calçado de segurança impermeável usados na produção e laboratórios. Mudando um pouco de assunto. Cabines de segurança e capelas só devem ser acessados e utilizadas por profissional devidamente treinado. Uma orientação que acho óbvia, mas é sempre bom lembrar, nunca pipete com a boca, mesmo que seja água destilada. Deve-se sempre utilizar dispositivos de pipetagem mecânica ou automática. Vidraria quebrada e pipetas descartáveis, após descontaminação, devem ser colocadas em caixa com paredes rígidas, rotulada vidro quebrado e descartada como lixo geral. Agora vamos falar sobre zelar pela limpeza e manutenção dos laboratórios e das áreas de produção, cumprindo o programa de limpeza e manutenção estabelecido para cada área, equipamento e superfície. Você deve descontaminar os locais e as superfícies de trabalho quando houver respingos ou derramamentos de material biológico. E para isso, você deve observar o processo de desinfecção específico para a escolha e utilização do agente desinfetante adequado. Executar os serviços de limpeza conforme procedimentos internos. Descontaminar através de autoclavação todos os resíduos de origem biológica que apresentarem crescimento de micro-organismos, seguindo as recomendações para descarte desses materiais. E lembre-se de descontaminar todo equipamento antes de qualquer serviço de manutenção. Ok, mas como proceder em caso de um acidente? Qualquer acidente, por menor que pareça, deve ser imediatamente comunicado ao responsável da área e para a equipe de segurança do trabalho, para que eles tomem medidas cabíveis conforme previsto em lei. Você deve ficar atento a qualquer alteração no quadro de saúde de seus colegas de trabalho, tais como
gripes, alergias, diarreias, dores de cabeça, enxaquecas, tonturas, mal-estar em geral, feridas expostas e notificar imediatamente ao responsável da área. Saber a localização do lava-óleos, chuveiro de segurança e extintores de incêndio mais próximos, assim como utilizar estes equipamentos é de grande importância em caso de acidentes. Se você não tiver essas informações, pergunte ao responsável pelo setor. Vamos finalizar por aqui. Em nossa próxima aula, vamos aprender de forma mais aprofundada sobre os perfurocortantes e as medidas de segurança. Ficou alguma dúvida? Estamos à disposição. Até a próxima aula! Boa noite, pessoal. Pessoal que acabou de entrar, sejam bem-vindos. Então, a webconferência de hoje, ela traz essas práticas de biossegurança, tá? Teve uma aluna que me perguntou, ela é referente à unidade 1 e 2, tá? Lembrando que a gente tem a webconferência 1, unidade 1 e 2, e a webconferência 2, que é a unidade 3 e 4, ok? Então, a aula passada, na verdade, foi só um encontro, que não era obrigatória a participação, mas as webconferências, elas contam como presença na formação de vocês, na atribuição de notas, ok? Eu queria passar esse vídeo antes de dar uma introdução, lembrando que a gente já tem as aulas gravadas dessa unidade 1 e 2, então lá está todo o material, conceito, o que é biossegurança, técnicas de prática de biossegurança, o que são os riscos, o que discute sobre os riscos. Então, a aula de hoje é mais uma conferência para apresentar o que externamente o público pensa, né, outros pesquisadores associados à biossegurança. Por nada, Giovana. E aí, durante esse vídeo, ele passou por todas as etapas. Então, ele falou a norma relacionada a 32, que era relacionada às normas de boas práticas dentro de um laboratório. É interessante abrir essa discussão com vocês, justamente porque quando a gente inicia as práticas dentro do laboratório, geralmente o professor ele não tem tempo de passar essas regras para vocês e geralmente vai estar associada a práticas que vocês irão estabelecer naquele momento no laboratório. Então, se é aula de microscopia, vamos usar o microscópio, ou se é uma técnica dentro da enfermagem, se é uma técnica dentro da biomedicina, se é uma análise clínica. Então, tudo isso acaba meio que a gente fica mais focado na prática do que entender sobre as regrinhas de biossegurança. Às vezes, na mente da gente, a gente acha que é algo muito simples, mas acaba que vem alguns erros e que o vídeo foi apresentando. Entre alguns pontos que a gente pode estar considerando, por exemplo, é o uso dos EPIs. Será que eu estou usando de forma adequada? Né? Quando a gente fala da roupa preventiva, que é aquela roupa que é só dentro do laboratório, será que essa roupa eu estou usando em outros formatos? Estou usando em sala de aula? Será que aquele professor ele está com o mesmo jaleco, que é o jaleco que é usado em sala de aula? A gente precisa ficar muito atento sobre isso. Por que a gente precisa ficar atento? Principalmente quando se discute na condição de infecções. Dentro de uma infecção hospitalar, a gente pode estar considerando uma infecção cruzada, infecção entre pacientes, infecção de outros departamentos, infecções externas que vêm de outros hospitais. E se a gente for fazer um cálculo hoje mediano, ou com próprios dados epidemiológicos, a gente observa que 20% de óbitos dentro dos hospitais estão associados ao uso indevido dos EPIs associado à infecção hospitalar. Então, a gente precisa ter um olhar muito criterioso, atento a essas práticas, né? Justamente que o vídeo foi demonstrando. Então, Drauzio Varela estava ensinando ali como lavar as mãos. Geralmente, a gente já sabe, né, essa prática, principalmente o pessoal da enfermagem, mas será que eu estou lavando de forma correta? Será que como que está a minha unha? Então, tudo isso a gente precisa estar avaliando. Por exemplo, o uso de luvas, o que a gente precisa estar discutindo durante essas etapas. Então, é necessário também saber quais são os riscos biológicos associados àquela prática que eu estou fazendo como experimento. Então, se tem um risco físico, químico, biológico, como identificar isso? Então, por isso que as normas de biossegurança que se trazem, tanto na unidade 1 e 2, ela deixa claro essa importância. Gente, isso aqui é sério. Principalmente se você quer um resultado eficiente
na prática que você esteja fazendo, que não haja um processo de contaminação, eu preciso seguir às riscas a norma de biossegurança, ok? E aí, durante a apresentação, vocês viram a condição de lavagem das mãos, o que é infecção hospitalar, qual é a atenção. No momento de lavar as mãos, depois que você termina a lavagem, aquele papel que você seca as mãos, você dá continuidade nele para pegar numa torneira, numa maçaneta. Então, tudo isso precisa seguir uma linha. E isso só acontece porque tem regrinhas de capacitação, de treinamento, precisa ter educação permanente contínua dentro desse laboratório. Tem algo que a gente já vem discutindo dentro da nossa disciplina, ok? Alguém quer falar alguma coisa do que observou de diferente no vídeo, se viu algum erro, ou se viu só pontos positivos? Ana, Giovana, Raquel, Maria, Rebeca, Isadora. Alguém que queira falar, ver o que percebeu de diferente dentro das práticas? É interessante também abordar o que ele fala sobre o uso do EPI e da roupa privativa. Eu sempre uso esse termo, que é roupa privativa. Vocês vão ver que vai ter outros nomezinhos que vocês já conhecem, mas a roupa privativa é a roupa local. Então, a gente precisa ter esse olhar mais delicado e dedicado a isso, porque a gente está mexendo com vidas, a gente está falando sobre vidas. E isso é muito importante dentro da formação de vocês, perante se é na biomedicina, na fisioterapia, se é na enfermagem. A gente precisa entender que é quando a gente está manuseando vidas, não é a vida humana, mas é material biológico, material que consiste de produção, que você vai produzir um insumo baseado nisso, que você precisa ter um experimento seguindo as regrinhas de biossegurança. Então, tudo isso precisa ser aplicado na condução, na formação de vocês, tá? Eu queria só apresentar para vocês essa webconferência. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Lembrando a importância da participação de vocês durante toda a estrutura da sala de aula, desde a participação do fórum, participação nas webconferências, na web revisão, que a gente já vai ter na próxima semana, referente à primeira avaliação que vocês vão ter, acredito que é na segunda semana de abril, mas seguindo aquela ordem do cronograma. Eu vi que o link ele não apareceu depois por conta que teve uma troca no sistema, não entendi por quê, do YouTube, porém eu já organizei e qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Então, essa aula de hoje eu vou deixar gravada para vocês. A gente tem um prazo de 24 horas para poder baixar. Então, até amanhã essa aula vai estar disponível, tá? Assistam esse vídeo novamente, o pessoal que entrou depois, para poder ver o que é importante, porque ele vai auxiliar na questão da condução, da resolução na prova de vocês. Alguma dúvida, pergunta, colocação? Opa, Maria, pode falar. Professor, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida sobre um trabalho. Eu entendi como se fosse um trabalho, que é a sistematização que está na plataforma. Sim. É porque, assim, eu não entendi direito como é que é para fazer, porque teve uma professora que ela colocou como ela queria, mas o senhor não colocou. Eu não sei se a gente pode fazer do nosso jeito ou se o senhor quer de um jeito específico. Faz o seguinte, eu vou abrir aqui a tela e vou mostrar para vocês. É a sistematização 1, né? Que a 2 ainda não está disponível. Isso. Só um instante, que eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como que tá. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Estou abrindo aqui a tela. Agora deixa eu colocar aqui. Tá. Como que vai ser essa atividade de sistematização? Ela está associada à unidade 1 e 2, onde ela fala de princípio, legislação de biossegurança. O princípio vem da unidade 1 e a legislação de biossegurança na unidade 2, tá? Diante disso, ele dá um contexto do que é biossegurança durante o processo de auditoria, legislação, e vem as seguintes perguntas, tá?
Qual é o princípio de precaução? Vocês vão falar um pouquinho associado a risco biológico. Qual a questão da responsabilidade compartilhada, interligando a essa pergunta, e a legislação de uso de equipamentos associada a EPIs. E aí vocês vão analisar uma situação hipotética. Então, nesse caso, vocês vão precisar responder essas 3 perguntas aqui, e aí depois que vocês responderem essas 3 perguntas, vocês irão analisar uma situação hipotética. Nesse caso, eu trabalho com esse formato. Eu coloco um estudo de caso, que é algo que vocês vão ter como vivência nos ambientes de trabalho e laboratório. Aí ele coloca o seguinte espaço. Em um hospital, um funcionário da área da limpeza foi encontrado sem uso adequado de equipamento EPI, ao manusear resíduos contaminados de uma unidade de terapia intensiva. Então, a gente já sabe que isso é um problema relacionado ao estudo de caso. Sabendo que a legislação exige a utilização de EPIs adequados e que o princípio de precaução que vocês irão responder na questão A deve ser seguido, responda. Quais são as possíveis consequências legais para o hospital, para um funcionário envolvido? Vocês irão buscar essa informação referente a essa situação hipotética. B. Quais medidas preventivas e corretivas o hospital deve implementar para evitar que situações semelhantes ocorram de acordo com os princípios de biossegurança? E aí vocês têm o seguinte formato. Vocês podem tanto enviar fazendo no arquivo Word e passando para mim, ou copiando lá na tela. Você entendeu um pouquinho? Sim, entendi sim, professor. Mas isso eu entendi. Só que é porque, como a outra professora mandou o modelo que ela queria, né? Como ela queria, eu achei que você poderia também querer algum modelo específico. Mas pelo que eu tô entendendo, é só responder normal no Word. Só responder. Não tem nenhum modelo específico, não, tá? Então não se preocupe. Era mais essa a minha dúvida mesmo. Tranquilo. Qualquer coisa, eu tô aqui para tirar dúvida de vocês. Mais alguém? Muito obrigada. Por nada, Maria. Rebeca, deixa eu abrir aqui, que não abriu a mensagem inteira. Professor, as notas das atividades avaliativas discursivas só serão disponibilizadas após o último dia de envio geral. Na verdade, não, porque vocês têm até um prazo. Depois do prazo, a gente tem 1 semana para fazer as correções. Então, geralmente, é 1 semana depois que vocês finalizam a atividade, que é o espaço que a gente tem para a correção. Então, aí só sai nesse prazo. Geralmente, eles estão aumentando um pouquinho pela quantidade de alunos que esse semestre teve um pouquinho a mais, tá? Mas, geralmente, é um prazo de 1 semana até de 7 dias a 10 dias. Por nada. Então, fiquem atentos, gente. Outra coisa, cuidado com o uso da inteligência artificial. Popularmente, a gente tem um exemplo, o ChatGPT, o ChatGPT. O Uniceub, sabendo que a gente tem a inteligência artificial, ela não é proibida o uso, em nenhum momento é proibido. Porém, a forma de copiar e colar significa um plágio. Então, assim, cuidado, porque já tem um sistema que eles estão colocando perante as salas de aula que já detecta automaticamente. Ah, professor, então não posso usar a inteligência? Poder pode, mas de qual formato? Se você pede para ele responder pergunta, você precisa reescrever aquelas perguntas. Reescreva e coloque referências. Então, vocês perceberam que nenhuma dessas questões eu pedi referência. Mas se for copiar e colar, coloque referência, porque isso já é uma regrinha que já está caindo dentro da legislação para não servir como plágio. E aí, para quando chegar lá no final do semestre, vocês não terem problema. E isso não é uma questão nossa de professores, tá? Foi a própria coordenação, reitoria e etc., que bateram o martelo sobre isso. E aí, assim, só cuidado. Se você pegou de lá, dá uma lida, vê se está corretinho, reescreva o texto, deixa bem organizado, e aí vocês podem enviar, tá bom? Algo mais? Dúvidas? Ok, espero que eu tenha ajudado vocês nessa webconferência. Quem não assistiu o vídeo por completo, pode estar assistindo na aula gravada, ela vai ajudar bastante vocês entenderem as atividades, até responder essa questão de sistematização, tá? Até mais e até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço.